Bom dia, meus queridos, eu sou o pastor Kleber Martins e hoje vamos dar continuidade ao nosso Minutos de Inspiração. O tema que nós vamos tratar hoje é o nosso sim e o nosso não. Para a gente entender melhor sobre o assunto, vamos olhar diretamente no texto, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus capítulo 5, versículo 37. E diz assim a palavra do Senhor: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Olha que interessante essa palavra que o próprio Jesus está falando. Na verdade, ele está discursando, para o povo, para todos aqueles que estão ouvindo. Ele está nesse momento no Sermão do Monte, onde ele está tratando de vários assuntos peculiares à vida das pessoas, modo de vida, como elas devem se portar, como elas devem falar, como elas devem pensar e como elas devem se relacionar umas com as outras e com Deus. Nesse ponto aqui, o próprio Senhor Jesus chega na nossa palavra, que nós devemos falar sim ou não, mediante as situações. Talvez você que esteja me escutando e me vendo, talvez você tenha dificuldade de tomar uma posição em alguma situação. Talvez você seja aquela pessoa que gosta de ficar em cima do muro. Quando alguém te pede uma posição, uma expectativa, você fica, não sei, vou ver, talvez, quem sabe. Fique sabendo que Deus não se agrada desse tipo de postura. Ele quer que nós homens, nós mulheres, pessoas que estão firmadas em Deus, tenhamos uma só palavra, sim ou não. Se você não puder preencher a expectativa da pessoa no qual está te fazendo essa indagação e você precisa tomar essa decisão, você fala, eu vou verificar, eu vou ver e depois eu te dou um retorno. Mas nunca, não sei, talvez. Isso acontece muito na sala de aula, quando eu estou dando aula para os meus alunos, para o pessoal lá na EBD, na classe, na igreja no qual eu faço parte e sou pastor. E às vezes eles fazem algumas perguntas que eu não sei, com certeza não sei tudo da Bíblia, estou longe de saber tudo, mas eu preciso dar uma posição firme quando eles me perguntam. E se eu não sei, eu não tenho que mentir, porque isso também é errado, é pecado diante de Deus, mas também eu não posso falar não sei, vamos para a próxima pergunta. Não. Eu sempre falo, eu não sei, porém eu vou pesquisar e na próxima aula a gente vai debater sobre esse assunto. Isso é muito mais digno, muito mais sábio, do que eu dar uma resposta enrolando o meu aluno ou falar que eu não sei e passar para outra pergunta como se a pergunta dele não fosse importante. É sim muito importante e foi muito importante. E isso nós precisamos aplicar na nossa vida, como Jesus está pedindo aqui. Nesse texto aqui, se você ler alguns versículos antes, você vai ver que ele está falando do juramento. Era de se costume naquela época, como hoje é também. Quando você vai falar alguma coisa, empenhar alguma opinião, você fala, eu juro em nome de fulano, eu juro em nome da minha mãe, em nome do meu pai, em nome dos meus bens. Jesus está falando que nós não devemos jurar em nome de ninguém. A nossa palavra deve ser sim ou não. Talvez você tenha dificuldade de falar sim para as pessoas. Ou talvez você tenha dificuldade de falar não. Quando alguém vem te propondo alguma coisa que você sabe que não é legal fazer, que você sabe que não deve fazer, você fica enrolando, você acaba às vezes até cedendo porque é seu amigo, porque é uma pessoa legal que está te propondo. Porém, nós devemos saber falar não também. Na educação dos nossos filhos, na educação de crianças, nós temos que aprender a falar não. Nós temos que aprender a ser duro. Porque quando a gente tenta enrolar, tenta dar aquele jeitinho, que muitas vezes nós costumamos dar, nós não estamos ensinando a criança, nós não estamos ensinando a pessoa. Na verdade, nós estamos prolongando e isso vai fazer muito mal no futuro para ela. Precisamos aprender. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos ensina princípios básicos de vida. Ela não é só um livro religioso, não é só um livro que conta a história de Deus. Ela também nos dá conselhos práticos de vida, no qual nós podemos estar vivendo e aplicando dentro do nosso cotidiano. Como é bom quando a minha palavra é empenhada. E eu sou sincero com as pessoas. E elas vêm e eu falo, eu sim, eu acredito. Ou não, eu não sei. Como é bom isso. Que você seja assim também. Se você está, de repente, diante de uma decisão agora, que você precisa falar sim ou não, tenha postura diante da decisão e, principalmente, agrade ao Senhor, porque Ele nos convoca a fazer sempre o que é certo, sendo sim ou sendo não. Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse trecho, essa mensagem, possa ter falado um pouco no seu coração. Que Deus abençoe, fiquem na paz.